todo. Por exemplo, cadeira serve para sentar. Isso é uma generalização. Tem cadeira de plástico, tem cadeira de couro, tem cadeira de madeira, tem cadeira de várias formas, quase sempre o mesmo formato, os 4 pés, quase sempre é assim. Mas aí tem os acessórios delas, o estilo. Então isso é uma generalização. Cadeira para sentar, isso é uma generalização. Agora tem especificidades, ou seja, tem coisas que são muito específicas, né? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, para você não ficar ofendido com a palavra de Deus, você tem que saber que muitos assuntos da Bíblia são gerais, mas tem outros assuntos que são bem específicos. Numa igreja, por exemplo, nós trabalhamos com aquilo que é geral, mas de vez em quando aparecem alguns assuntos dentro da igreja que são bem específicos. Por que é importante isso? Porque algumas pessoas ficam ofendidas porque quando a gente lê um texto e vai pregar algum texto, nós estamos falando daquilo que é normal, não daquilo que é específico. Por exemplo, a Bíblia diz que quando nós vamos repreender algumas categorias de pessoas, nós temos que ter algumas atitudes. Se eu vou repreender uma pessoa mais velha, mais idosa, eu tenho que tratá-la como eu trataria o meu pai. Se eu vou tratar com uma senhora, é como se eu fosse tratar a minha mãe. Um moço como se fosse meu irmão, e uma moça como se fosse a minha irmã. O texto de 1 Timóteo capítulo 5 diz, com toda pureza, porque é assim que um irmão trata a sua irmã, com toda pureza, ele não tem outro objetivo, não é? Mas tem filho que bate no pai. Então se nós falarmos, mas tem filho que bate no pai, então se vai tratar os mais velhos como a pai, vai bater neles. Não, nós estamos falando daquilo que é uma generalização. Uma família normal, em que tudo vai bem, um filho trata com respeito o seu pai. Queria falar isso porque nós estamos diante de um texto que fala de casamento. E às vezes já vem na mente das pessoas, isso é o casamento perfeito, mas então Deus não me ama, porque eu sou divorciado. Ou, eu sou solteira, ou solteiro, então Deus não tem uma palavra para mim. Algumas pessoas muito queridas para nós, são mães ou pais solteiros. Isso não é algo normal, mas é algo que existe e está cada vez mais comum algumas das coisas. Por exemplo, pessoas divorciadas, está cada vez mais comum. Mas quando a palavra de Deus fala do casamento, Deus tem um padrão. O Senhor Jesus foi questionado sobre o divórcio. Quando queriam pegar em alguma coisa, falaram, mas por que Moisés deu carta de divórcio? Então o Senhor Jesus estava dizendo que algumas coisas são generalizações e outras são especificidades. Quando eles falam de Moisés concedendo carta de divórcio, Jesus falou, isso é um caso especial. E nesse caso especial até ele falou por causa da dureza de coração. Então se as pessoas não têm um casamento que deu certo, ou por dureza de coração, ou por quaisquer outras razões, tá bom, não deu certo, mas a palavra de Deus tem um padrão, e o padrão é: marido ama a esposa
a esposa se submete ao marido, eles têm filhos e criam os filhos sob a disciplina do Senhor, e era para dar tudo certo, mas nem sempre acontece isso. É por isso que, graças a Deus, Ele levanta pessoas que se tornam conselheiros que podem resolver, ou não resolver, mas ajudar, dar um direcionamento naquilo que muitas vezes a palavra não diz com muita clareza. E Deus dá sabedoria para algumas pessoas para consolar. Eu me lembro lendo um texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, quando fala da mulher ser realizada na igreja, para ela não se sentir inútil, o apóstolo Paulo fala que a mulher vai se salvar da inutilidade, criando filhos. Aí uma solteira falou: mas que injustiça é essa? E as solteiras que não vão ter filhos? Daí nós falamos: olha, a palavra de Deus tem as coisas gerais, normais, e tem as questões que não estão enquadradas exatamente naquele versículo. Por isso que esses assuntos são tratados de maneira à parte, como por exemplo o celibato. Meus irmãos, o desejo de Deus geral é isso, pode ter certeza disso. Um rapaz, uma moça, eles devem se casar. Isso é geral para a humanidade, é isso. Um homem e uma mulher, chegando um tempo, eles se casam. Isso é normal. Mas e as pessoas que não se casam? Sim, tem pessoas que não se casam porque não conseguem se casar, ou porque elas decidiram no Senhor não se casar. Deus vai dar graça para essas pessoas. Então, sempre pense na palavra de Deus como Ele dá algo geral, e vamos aprender com aquilo que é geral. Se você estiver fora disso, daquela generalização da palavra de Deus, Deus vai esclarecer também. E Deus usa todos os textos da palavra dele para nós aprendermos, para ajudar outras pessoas também. Mas você nunca deve questionar a palavra de Deus. Você pode aprender aquilo que você não entende, mas como o apóstolo Paulo falou, a palavra de Deus, ela veio até vocês ou surgiu no meio de vocês? Qual a resposta? A palavra de Deus veio até a igreja ou surgiu no meio da igreja? Ela veio para a igreja, é dada para a igreja, então você não discute isso. Então vamos lá, vamos estudar sobre essa vida exemplar, as escrituras e o casamento. Como que deveria ser o casamento? Segundo o que Deus nos ensina, e Pedro nos ensina também. Versículo 1, alguém pode ler? Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Esse é o versículo 2, né? Então a palavra de Deus, ela já nos coloca dessa maneira como que deve ser o casamento. Quantas mulheres? As mulheres têm que ser submissas ao marido. O apóstolo Paulo, ele faz um acréscimo ali, como ao Senhor. É claro que Pedro também crê nisso. Uma esposa, ela deve se submeter ao marido, não propriamente por causa do marido. É claro que isso vai ajudar muito, vai facilitar as coisas, mas se não for por causa do marido, porque é um bom homem, é um homem que dá para se submeter, é amoroso, é cuidadoso, mas quando não for assim, é para se submeter do mesmo jeito, porque ela está fazendo aquilo ao Senhor. Jesus Cristo se submete ao Pai, e ela tem que se submeter ao marido. Mas olha para quem Jesus está se submetendo, e olha para quem eu estou me submetendo. É verdade, a vida é dura mesmo, nem sempre é fácil.
Mas esse é o padrão bíblico, mulheres sempre submissas. Não importa que pessoas falam, isso aqui é coisa do passado, antiga. A palavra de Deus, ela diz que para funcionar um lar tem que ser assim, de outra maneira não funciona. O Senhor nos fala aqui também da possibilidade de ganhar um marido se ele não é crente. Isso aqui não é promessa, isso aqui é possibilidade. Se uma mulher não tem o esposo crente, em vez dela ficar buzinando na orelha dele todo momento, você precisa ir para a igreja, você precisa se converter, precisa aceitar Jesus, nosso lar vai ser melhor quando você se converter. Em vez dela ficar fazendo isso, ela deve ficar mais quieta e viver mais a vida cristã. Ter um bom procedimento como esposa, servindo ao marido, submetendo-se a ele. E aquele que não obedece ainda a palavra, que não é salvo, ele pode ser ganho, sem palavra, só com o procedimento dela. Eu me lembro conversando, minha esposa e eu conversamos com uma irmã, que o marido não era crente, e ela ficava falando para ele, e ficava dando versículos bíblicos, que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E ela pediu uma ajuda, mas pastor, eu tenho falado tanto para ele, mas ele não ouve. Eu falei, talvez é por isso mesmo, você está falando demais. E se mudar um pouco a estratégia? Fazer o que a palavra de Deus, 1 Pedro 3,1 fala, para a senhora ficar mais calma quanto a isso, mostrar, cuidar dele, fazer o melhor e não falar tanto. Fala só quando ele quiser, quando tiver uma oportunidade boa. Ela disse que mudou a estratégia. E o que aconteceu? Ele se converteu. Ela está aqui na igreja hoje, ela e ele. Então nós louvamos a Deus por isso, porque ao mudar a estratégia, ela ganhou o esposo. Mas poderia não ganhar. É uma possibilidade, uma grande possibilidade de acontecer isso. Tem um ditado árabe que é assim: Taki, naki, baki. Falem comigo. Taki, naki, baki. Mais uma vez. Taki, naki, baki. Quer dizer... estou traduzindo porque eu não sei árabe, né? Quer dizer... deserto, pingo de água e rixosa. Lembraram de alguma coisa? Era um ditado popular. Deus pega aí Salomão, né, ou alguém escreveu aquele provérbio, ele escreve isso e fala: é melhor morar no deserto, ou em outro versículo fala no eirado da casa, do que uma mulher rixosa, que é igual a goteira. Então eles tinham esse ditado, eles pegaram então esse ditado e transformaram nesse dizer, nesse provérbio, e ficou para nós esse provérbio. Então, meus irmãos, nenhum homem aguenta uma mulher rixosa, uma mulher buzinando na orelha dele todo o tempo, assim como a mulher também não aguenta um homem assim, né? E Deus, ele nos mostra no Novo Testamento que uma mulher sem palavra alguma, ela pode ganhar um esposo através do procedimento. Versículo 2. Não vai aprender esse ditado e ficar falando na sua casa, não, tá? Só que chora, que depois o senhor repete. Versículo 2, alguém pode ler? A observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Então, sem palavra. Agora, a gente sabe que sem palavras às vezes é provocação. Uma pessoa fica calada em casa, às vezes é uma provocação, é um pacto de silêncio, não falo mais com você, mas não é isso. É sem palavra, por meio
do procedimento da esposa, que é um procedimento honesto, é um procedimento cheio de temor a Deus. E ao observar esse comportamento, o marido pode ficar muito impressionado, porque os comportamentos eles falam muito alto para nós. Como diz também um ditado, as suas ações trovejam tão alto que eu não ouço o que você fala. Quer dizer, você age de uma maneira que parece um trovão, é muito barulhento. Não dá para ouvir aquilo que você está falando. Então, aquilo que nós falamos precisa ser acompanhado da nossa atitude. E como como deve ser uma mulher? Nós louvamos a Deus porque Deus fez bastante diferente, um homem e uma mulher. E essas diferenças, elas completam um ao outro. E nós sabemos que as mulheres têm a sua beleza, a sua doçura, mas tem mulheres que perderam isso. Tem um provérbio que é bem ofensivo, que diz que uma mulher bonita, sem discrição, é como um porco, né? Uma porca com um colar de pérola no focinho. É muito ofensivo isso daí, né? Mas Deus queria trazer um quadro de impacto para as mulheres. Mulheres, sejam bonitas, mas não esqueçam de serem discretas. Porque nós sabemos que no meio artístico tem algumas mulheres bonitas. No meio artístico a gente nem sabe se realmente são bonitas, né? Mas digamos que são bonitas. Mas elas não têm discrição nenhuma, elas não têm pudor, elas não têm vergonha, elas não têm escrúpulo, e elas são mulheres que elas jogam fora a beleza dela pela falta de discrição. Mas as mulheres precisam ser discretas. A mulher sempre vai se cuidar mais do que o homem, isso é bom, e deve fazer isso mesmo para o seu marido, né? Tem que ter esse cuidado, mas ela também tem que ter um limite. Qual é o limite da beleza? Qual é o limite do cuidado físico? Qual é o limite das roupas que as mulheres usam? Não estou falando de tamanho de roupa e tudo mais, isso envolve, né, essa descrição, mas o apóstolo Paulo fala para umas mulheres muito ricas, porque o apóstolo Paulo esteve em igrejas muito pobres, como Filipos, na Macedônia. Eram igrejas muito pobres, mas ele também esteve na nata da sociedade, que era a igreja de Éfeso. Eles eram muito ricos, e as mulheres podiam se vestir, fazer uns penteados igual as mulheres dos imperadores faziam. Elas tinham dinheiro, e elas tinham dinheiro para comprar roupa cara. Então o apóstolo Paulo, ele diz que a modéstia para as mulheres lá em Éfeso, por exemplo, era elas retrocederem um pouco, e a maneira delas serem modestas seria o preço da roupa delas. O preço da roupa delas. Quanto você está pagando na sua roupa? Talvez não seja o problema de ninguém aqui, mas algumas pessoas, elas podem comprar, por exemplo, eu vou chutar preço porque eu não sei os preços, não, uma calça jeans ou uma saia, sei lá, de 5 mil reais, 10 mil reais. Talvez tenha pessoas que possam fazer isso. Mas o apóstolo Paulo diria: não compre uma calça de 5 mil reais, porque tem calças boas de 100 reais, 20 reais, me dá um endereço aí. Se tem calça que dá para comprar por 100, 150, 200 reais, pode usar, que vai ficar bonita, e você não vai usar um vestuário dispendioso, porque isso não vai glorificar o Senhor. Interessante. O apóstolo Paulo, ele já fala que o limite é o valor da roupa. E aqui Pedro, ele fala algo semelhante, versículo 3. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas.
Uhum. É claro que ele não está condenando roupa bonita. Tem que usar roupa bonita mesmo. Nós glorificamos a Deus também com as nossas roupas. E nós podemos nos adornar, as mulheres mais ainda, e é melhor que seja assim, né? Elas podem ficar adornadas, realçar a beleza que elas têm, mas elas não devem se preocupar tanto com o exterior a ponto de esquecer a vida espiritual. Ela pode ser bonita, modesta e discreta. A palavra de Deus dá receita bem simples para as mulheres. E é claro que há pessoas que têm mais condições e elas podem se dar ao luxo de fazerem algumas coisas. E outras poderiam até gastar muito mais, mas elas preferem gastar menos. Porque ao gastar menos também elas podem contribuir com pessoas necessitadas, elas podem ajudar na obra de Deus. São mulheres piedosas que elas sabem o valor da beleza, mas elas sabem também o valor do altruísmo. O que é altruísmo, irmãos? Ajudar as outras pessoas, cuidar. É diferente de egoísmo, né? Então as mulheres não pensem tanto em gastar tanto dinheiro com cabelo, com adereços de ouro, coisas caras, e a vestimenta também cara. Então, o que ele quer que faça? Que as crentes andem de qualquer jeito e deem até um mau testemunho pelo jeito delas andarem? Não é nada disso que ele quer. Ele está propondo que as mulheres valorizem a vida cristã. Versículo 4, alguém pode ler? Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Você não pode confundir as coisas e ser tão radical pensando, se ele falou isso é porque o contrário é pecado. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse, o exercício físico, completem, para pouco aproveita. Então algumas pessoas dizem, está vendo? Não pode fazer exercício físico. Ele não disse isso. Ele usou muitas ilustrações de esporte, de ginástica, de luta. O apóstolo Paulo não era contra exercício físico, mas ele disse que o exercício físico, comparado com o exercício espiritual chamado piedade, ele é de pouco proveito. A piedade tem mais valor do que o exercício físico, mas ele não descartou o exercício físico. Agora ele vai dizer que a vida interior de uma pessoa, comparado com o exterior, é muito mais importante. Mas ele não está dizendo que é para ficar desleixado, sem cuidar do exterior. Ele diz que o homem interior, embora esteja falando de mulher, quando ele fala homem interior, ele está dizendo o seu caráter cristão. O seu caráter cristão, no coração, ele deve se unir a uma vestimenta. Você se veste por fora e você se veste por dentro. A sua roupa de dentro, ela tem que ser unida a um espírito manso e tranquilo. Notem uma mulher brava, uma mulher rixosa, uma mulher desagradável. Ele quer que você não use esse tipo de roupa, mas a roupa que uma mulher deve usar é de um espírito manso, tranquilo, porque isso tem grande valor diante de Deus. Então ele faz a comparação: roupas caras, caráter caro. Você pode ter roupas, você gasta um certo dinheiro com roupas, mas você precisa também ter um caráter, uma vida cristã cara, preciosa. Então, uma esposa mansa, tranquila. Versículo 5, aí ele vai dar um exemplo de mulher
mulheres que eram mulheres ricas, isso é importante. Eram mulheres ricas, elas podiam gastar muito dinheiro com roupa, mas elas davam valor para a vida interior delas. Versículo 5. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Então elas se ataviavam, ou seja, elas se enfeitavam, elas se adornavam, mas elas se adornavam como? No interior da vida delas, na vida piedosa diante de Deus. Eram mulheres santas, mulheres separadas por Deus, esperavam em Deus e estavam sendo submissas ao próprio marido. Elas não desrespeitavam os maridos, elas não queriam tomar conta do lar, mas elas se submetiam ao marido e elas eram mulheres realizadas. Teve mulheres que tinham muito problema com o marido por causa da segunda esposa do marido. Isso sempre deu problema, sempre foi ruim. Por isso o Senhor Jesus disse, não foi assim desde o princípio. Porque desde o princípio Deus já montou o esquema de como deveria ser o casamento. Aí o homem se enveredou por outros caminhos, aí estragou tudo o lar. Mas algumas mulheres, elas tinham um bom casamento. Veja o versículo 6. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem sem medo algum. O chamar de Senhor, claro que é cultural, né? As mulheres, eu acho que não chamam o marido de Senhor, né? Quase nunca, né, hoje em dia. Mas Mais novo, né, pastor? Mais novo, né? Mais novo, então. Senhor. Mas, meus irmãos, o chamar de Senhor não é simplesmente o título, chamar de Senhor, mas é considerá-lo como aquele que assenhora a vida dela, ou seja, que domina a vida dela. Aleluia. A mulher, ela sabe que Ele é o meu Senhor e eu me submeto a Ele. Tá bom, as feministas podem tirar pedra, mas aí se atirar pedra em mim, olha o que eu faço, ó. Aí você vai jogar a pedra na Bíblia, isso é com Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é muito, muito clara. Eu acho que nós temos uma cena na palavra de Deus que mostra que Abraão e Sara se davam bem. Vocês lembram? O rei olhou da sacada lá de algum lugar, de alto para baixo, e o que ele viu? Qual a cena que ele viu? Com os irmãos, né? Abraão e Sara, porque ele mentiu, falou que era irmão. Fazendo um carinho, fazendo um cafuné nela. Fazendo um carinho nela. Tá meio estranho esses dois irmãos aí. Irmão não faz isso não. Aí ele descobriu que eles eram casados. E eles estavam se sentindo bem como casados. Então a Sara foi uma mulher que obedeceu a Abraão, não estava frustrada e é uma mulher que era muito bonita por dentro. E a palavra de Deus diz que ela era muito bonita por fora também. Por isso que Abraão resolveu mentir, porque você é uma mulher muito bonita. Quando os homens olham, eles já ficam atraídos por você. Por isso ele fez aquele estratagema. Então nós temos um exemplo de uma mulher rica. Sara era rica, gente? Muito rica. Uma mulher rica, mas que ela se adornava interiormente. E isso é muito bonito de aprender com Sara e com outras mulheres da Bíblia também. E se você, irmã, for igual a Sara, você é filha de Sara. Todos nós, os crentes, somos filhos de Abraão porque somos filhos da fé. Abraão é o pai da fé. E as mulheres têm um bônus aí. Além de serem filhas de Abraão, se vocês se comportarem bem, vocês também são filhas de Sara.
6 versículos para falar das mulheres e um só para falar dos homens, olha só. Mas veja que apenas um versículo, mas versículos que carregam aqui muita responsabilidade para os homens. Vamos ver? Versículo 7. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem suas esposas, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Trate-a da maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Uma grande responsabilidade dos maridos. Quais são essas responsabilidades? Primeiro, viver a vida extraordinária do lar. Vida comum do lar. Às vezes vai num restaurante, às vezes faz um passeio, talvez uma viagem, às vezes. Às mas... vezes, quantas vezes mais ou menos? Só para ter uma noção. Vamos lá. Explica direitinho. Explica direitinho para colocar na agenda. Porque aqui no fundo nós Às vezes, uma vez. Olha a ideia de Jonas, ó, 3, 4 anos. Qual foi? Aquelas 3, 4 anos. Esse marido tem 3, 4 anos. Mas então o marido vai viver a vida comum do lar. É a rotina, é o comum. O comum é, se a torneira está pingando, Vai passar lá. Eu vou lá e tomo um tampão, no meio da bolsa. como o José fala, né? Se você não sabe fazer, você vai gastar dinheiro contratando alguém, não é assim? Então, também vale a pena muitos homens aprenderem a fazer algumas coisas, tá? Porque as coisas são caras e às vezes o custo-benefício é comprar mesmo, né? Porque o tempo que você vai gastar é melhor comprar. Mas às vezes o melhor é você aprender a fazer. Mas olha, nada que o YouTube não resolva. Né? Quem aqui já usou o YouTube para aprender a fazer alguma coisa? Ah, muita gente. Alguém consegue até carro. Olha lá, tá vendo? YouTube. Carro, máquina de lavar. Então nós temos esse recurso. Então, maridos, vivam a vida comum. A vida comum é você trabalhar e colocar comida na mesa. Tem que fazer isso. Às vezes alguns alunos falam, mas e nós que somos missionários? E nós que vivemos de oferta? Porque a gente não tem um trabalho assim que tem aquele salário e tal. Eu falei, então você é obrigado a dobrar o joelho e falar para Deus, manda oferta. É a sua responsabilidade. Ou então você deixa o trabalho, a obra, se não tem recurso suficiente, deixa a obra e Deus sabe. Por quê? Deus está dizendo para o marido, você tem que prover, você tem que prover aquilo que ela necessita. Você tem que governar bem a sua casa, você tem que cuidar dos seus filhos. É isso que a palavra de Deus diz. Agora vejam, irmãos, lembram? Generalização, especificidade. Se alguma coisa der errado no meio do caminho, então Deus vai levantar pessoas para consolar, para ajudar, para dar um direcionamento na vida das pessoas. Mas a vida comum do lar é isso que já conhecemos. Marido cuida, esposa se submete. E ele vai cuidar de quem? Ele vai cuidar dela. Ninguém maltrata a sua própria carne, mas antes dela cuida e alimenta. Então, vida comum do lar com discernimento. Muita gente não vive a vida comum do lar porque ele não sabe como que vive. Ele não conhece como deve viver no lar, ele não tem discernimento, mas temos a palavra de Deus para nos ensinar. Aí ele tem que ter consideração com a mulher como parte mais frágil. É uma grande dificuldade para maridos hoje, quando a mulher não se considera aquilo que ela realmente é mais frágil. Quando ela começa a achar que ela é forte, e fragilidade feminina é algo ofensivo. Então, ela não consegue deixar o marido cuidar dela, porque ela é forte.
A nossa sociedade já tem estragado um pouco as mulheres, mudando o conceito, os valores. E por isso não é incomum nós vermos lares que estão sendo destruídos porque os papéis não estão sendo desempenhados da maneira correta. Estão invertendo muitas vezes os papéis. Marido, trate a esposa com dignidade. E tratar com dignidade nós sabemos como é. Com respeito. E a palavra de Deus diz que tem uma razão para você fazer isso. Porque ela não é um objeto seu. Ela não é um objeto sexual. Ela não é um objeto de serviço. Ela não é um objeto de zombaria. Mas ela é, juntamente com você, herdeira da mesma graça. A graça de vida eterna. Se uma pessoa recebe herança e essa herança é dividida, então ela não pode pegar partes do outro. Isso é roubo. Então, se você roubar, marido, se você roubar da sua esposa a dignidade, você está roubando a herança. Porque a herança é para os dois, da vida eterna, desse relacionamento bonito. Agora, se o marido não fizer isso, Deus vai interromper as orações. Olha a responsabilidade do marido. Se alguma coisa no lar estiver errado, aí as orações começam a ser interrompidas. Aí não vem resposta de oração. E muita gente fica dizendo, mas por que Deus não responde às minhas orações? Começa a fazer um inventário de sua vida para ver se não tem alguma coisa errada no seu coração, no seu relacionamento, no relacionamento do seu lar. Porque se não tiver, a bênção de Deus é fechar as portas do céu. Isso é uma bênção. E ao fechar as portas do céu, com as bênçãos de Deus, você começa a pensar, alguma coisa está errada entre mim e Deus. E aí você vai pensando, vai conversando, vai observando, e às vezes até a esposa ajuda nisso. Ela fala, Deus não está respondendo, nós não estamos sendo abençoados, eu não estou pensando aqui qual tipo de bênção, Deus sabe. Nós não estamos sendo abençoados, nós não temos resposta de oração, porque você não está sendo um marido presente, você não está sendo um marido como a Bíblia diz. Ou às vezes ao contrário, nós não estamos sendo abençoados porque você não está sendo uma esposa como Deus quer que seja. Deus abençoe os irmãos, as irmãs, os lares. Pastor João. Só uma pergunta em relação às orações aqui. Sim. O verso está falando para os homens aqui, né? Verso 7, né? Isso. Trata dessas orações interrompidas. No casal ou só de quem está sem falta com Deus? Essa aqui é a infelicidade de estar casado, algumas vezes, né? É porque se um não estiver andando com o Senhor, o outro é prejudicado. A palavra de Deus diz que uma mulher casada com um incrédulo, esse incrédulo é santificado pelo convívio dela. Então ele é abençoado por tabela, mesmo não sendo crente. É aquele guarda-chuva, né? Então o nosso Deus ele usa os dois como uma só carne. Então o que acontece com um, acontece com o outro. Se um não está andando conforme Deus quer, o outro acaba sendo prejudicado. A nação de Israel estava sendo prejudicada por causa de Acã. Só uma pessoa estava prejudicando toda a nação. E às vezes tem lares que não vão para frente porque não estão andando conforme Deus quer, ou um dos dois não está andando como Deus quer e o outro acaba sendo prejudicado por isso também. Mas, a princípio, a responsabilidade é do homem. A princípio é assim, é do homem a responsabilidade. Mas às vezes o homem não é crente. Então a esposa tem que ser, não o cabeça do lar, não é isso, mas a força espiritual do lar, de alguns lares, é da esposa. E a gente orienta que o marido ensina os filhos, o marido cuida da disciplina, o marido faz grande parte do trabalho espiritual. Mas se ele não está funcionando, eu digo assim, então faz você, porque o lar precisa andar.
Se as finanças não estão indo bem porque o marido é um esbanjador, é um mau administrador, faz você, esposa, para que o lar não seja muito mais prejudicado do que já está. Meus irmãos, queria dizer que às vezes um casal não está bem e Deus está respondendo a oração. Como que a gente explica isso? O texto nos fala de generalização. Generalização é assim: se o lar não está bem, resposta de oração não vai chegar. Mas a especificidade, por causa da misericórdia de Deus, Ele tem às vezes respondido orações até de casais que não estão andando bem. Mas como outros já falaram, a gente fala também, não abuse da misericórdia de Deus. Deus abençoe todas as famílias e vamos sempre orar uns pelos outros. Deus, obrigado por esse ensino da Tua Palavra, que as Escrituras têm a dizer sobre o casamento. Peço a Deus que o Senhor salve alguns casamentos, para outros dê a graça, para aqueles que já perderam o seu casamento por alguma razão, dê a graça para eles viverem a vida cristã ainda de uma maneira produtiva. E para aqueles que vão se casar, nós pedimos a Deus que eles consigam discernir como deve ser o casamento, para não entrarem nesse relacionamento tão importante enganados e iludidos. Nós pedimos a Deus a Tua bênção para esta igreja, para as famílias dessa igreja. Em nome de Jesus, amém.